começou o processo, todo esse movimento abolicionista em Santos? Alguns historiadores colocam que este movimento, timidamente, começou com as mulheres. As mulheres da sociedade santista abriam os seus quintais para abrigar essa população que fugia das fazendas. Quando nos aproximamos mais de 1880, o movimento se cristalizou. Então, nós tivemos Xavier Pinheiro, Xavier da Silveira, grandes nomes, e Quintino de Lacerda também, que concretizaram esse ideal abolicionista na cidade. Nós tivemos eventos no Teatro Guarani, onde se proclamava a libertação dos escravizados. Existe até uma possibilidade, isso não foi comprovada por documento, porque infelizmente essa documentação que envolve a população negra é muito difícil, porque quando você não dá valor para a história de um segmento, você não guarda, você não valoriza, você não reconhece como um documento histórico. Então, muita coisa foi descartada por não se considerar histórico, né? A nossa história sempre foi uma história branca, né? Então, a gente ainda, como estudioso, como historiador, como pesquisador, nós ainda temos grande dificuldade de nos basear em encontrar documentação que amplie essa história da participação negra, não só em Santos, não, no Brasil inteiro. É muito difícil isso. Mas o Teatro Guarani foi um espaço de grandes manifestações. Eu falo que o próprio José Bonifácio, lá em 1823, já falava sobre esse processo, que deveria ter esse processo de libertação dos escravizados. Até que ponto a sociedade e o respeito ao panteão da cidade, que fala a terra da liberdade e da caridade, traduzindo assim de uma forma leiga, porque está em latim, até que ponto isso se efetivou, essa caridade, essa liberdade se efetivaram para a inclusão das crianças negras na educação. Então, o que eu percebi, em primeiro lugar, como eu vou repetir, a falta de documentação, porque os documentos educacionais, eles não traziam a raça-cor, ou porque não queriam se dizer racistas, e também porque não existiam políticas públicas específicas para essa população. Então, não importava saber, né, a raça-cor. E toda essa minha pesquisa, ela foi feita com base na iconografia. Então, me pautei muito em Peter Burke, em Ginsburg, né, pelas evidências, e a partir da análise das fotografias de classe, aquelas fotografias antigas que se tiravam das classes, das crianças no pátio, eu fui analisando quantitativamente o número de crianças que frequentavam as escolas, eram negras ou não negras, e número de crianças que frequentavam as entidades benemerentes de órfãos. Mas eu pude perceber que grande parte das crianças negras, elas eram direcionadas às entidades benemerentes de órfãos. Porém, ainda de acordo com o censo da época, que também não pode ser levado muito a sério, porque eles não entravam em quilombos e nem em locais de difícil acesso para poder fazer a pesquisa, né, censitária, mas nós tínhamos um número de crianças negras na cidade muito superior àquelas que eu consegui mais ou menos, lógico, de uma forma proporcional, identificar, que também não estavam nem nos orfanatos e nem nas escolas. Você tem que trazer, esclarecer as situações do passado, mas com vistas no presente. Então, eu trago justamente
um convencimento de que as políticas públicas que hoje em dia estão pautadas, principalmente na área educacional, que vem tratar dessa questão da diversidade étnica, elas são muito importantes, porque mesmo após a abolição, a liberdade desses escravizados, não tiveram políticas públicas que os fizessem se inserir na sociedade em mesmo grau de igualdade do que os não negros. O movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão. Para defender-se das violências e injustiças praticadas pelos seus senhores, os africanos escravizados se uniram para buscar formas de resistência. Nós tivemos um período da história aqui no Brasil que não só os movimentos negros, mas também os movimentos de mulheres começam a atuar na política institucionais, cobrando políticas públicas, né? Pensar a criação das políticas setoriais, mas lembrando que existem mulheres, homens, brancos, não brancos, e o movimento negro, nessa questão, ele atua muito para exigir ações de reversão desse racismo, né? Que aí a atuação para criar, por exemplo, secretarias de promoção da igualdade racial, para que os movimentos sociais se organizem em conselhos da promoção racial, que denunciem o racismo, a própria criação da Lei 10.639, e mais tarde incorporada pela 11.645, que obriga que na educação brasileira tenha, na sala de aula e na escola, tenha a presença dos conteúdos referentes à história e cultura dos povos africanos, dos povos descendentes de africanos aqui no Brasil, a história do negro, toda essa história que a gente está conversando, e também é dos povos indígenas na sala de aula, para formar essa população e, de fato, começar a construir uma outra história, uma história da gente, né, da gente. E com essas políticas públicas, a própria lei de cotas, né, que isso possibilita o acesso de um outro povo, né, que é o povo da maioria do povo, a população oriunda das escolas públicas, mas principalmente a população preta, acessando a universidade, principalmente a universidade pública, e com isso você percebe mudança nos conteúdos, nas pesquisas, nos estudos, né, sobre o nosso povo. E acho que para encerrar, para a gente pensar em como estamos exatamente agora, em 2021, nós estamos com uma população que acessou todos os lugares, inclusive as câmaras de vereadores, inclusive as assembleias legislativas. E não esquecendo da interseccionalidade, tão já presente quando a gente conversou sobre as mulheres negras. Então, de ser mulher negra, de ser mulher cis e mulher trans, de ser mulher de pele mais retinta, menos retinta. Então, mulheres que acessaram, são vereadoras, deputadas, e estão lutando em todos os lugares. Então o lema não é mais só lugar de mulher em qualquer lugar, mas lugar de povo negro, homens e mulheres negras, é também em qualquer lugar. Mas para isso a gente tem que lutar muito, seguir a nossa luta. O desafio é a gente seguir as primeiras orientações da radicalidade dos quilombos no Brasil. Para a gente, de fato, esse é o desafio, seguir a radicalidade desses movimentos, dos primeiros lutadores aqui no Brasil, dos homens e mulheres aqui nesse país.